falar ao vivo, direto do Teatro Fernanda Montenegro. Você está assistindo o debate Band Eleições 2012. Neste terceiro bloco, a regra se repete. Candidato continua perguntando a candidato. A primeira a perguntar é a candidata Luana Ribeiro. A senhora tem 30 segundos e a quem a senhora dirige a pergunta. Eu pergunto ao candidato Marcelo Leles quais são as propostas dele para a infraestrutura da nossa capital. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu já disse parte da nossa proposta na questão do asfalto. Nós enfrentamos de frente as 28 quadras que faltam ser asfaltadas na nossa cidade. Temos todas as interligações em cima do córrego Brejo Comprido para desafogar o trânsito da nossa cidade. A NS1, a duplicação da NS10, a NS4 também, ali em frente à entrada do Parque César Mar, são avenidas que precisam de ser interligadas com urgência até para nós desafogarmos o trânsito da nossa cidade. Nós precisamos imediatamente, em 2013, terminar o Centro de Convenções, o Parque do Povo. Quanto é que nós já perdemos, se a gente falar em turismo, candidata Luana, quanto nós já perdemos em eventos, congressos, que poderíamos ter recebido em Palmas ao longo desses 8 anos e não recebemos por uma obra estar inacabada até hoje. São alguns pontos da infraestrutura. Nós temos, por exemplo, a construção do Parque Linear interligando as praias, da Praia da Prata, a Praia das Armas e a Praia da Graciosa. É uma obra que trará uma qualidade de vida imensa aos palmenses. Nós temos a construção de um espaço de eventos que vamos apresentar aos palmenses, que será um lugar onde os evangélicos, os católicos e também outras atividades de Palmas poderão acontecer com propriedade. Ou seja, nós temos várias ações que vamos apresentar ao povo de Palmas num plano de governo que construímos escutando a população palmense. Faz 1 ano que nós começamos a construção do nosso plano de governo. Eu pude viajar em cidades do país para conhecer boas práticas. Quem é que está acertando na gestão? Por exemplo, fui em Sorocaba e vi o prefeito que fez 90 quilômetros de ciclovias na cidade, interligando todos os parques. E eu estou falando de ciclovias para valer. São alguns pontos que eu gostaria de colocar nesse tempo. Candidato, tempo esgotado. Candidata Luana, a senhora tem 1 minuto para a réplica. No nosso plano de governo, nós colocamos o PAC Coragem para Fazer. Coragem para fazer os asfaltos da nossa capital, as quadras, todas as quadras que precisam de ser asfaltadas, todos os bairros. Nosso plano de governo está a conclusão do Parque do Povo e a construção de um novo centro de convenções, a construção de um mercado municipal para a nossa cidade, que é um desejo da população rural e do pessoal das feiras e da própria população. Vai servir também para receber os turistas, a revitalização das praias, a construção de uma ciclovia interligando as áreas verdes da nossa capital, a revitalização, reforma do Parque César Mar e a criação de um novo parque linear, que é o Sussuapara. Candidato, o senhor tem a tréplica de 1 minuto. Nessa área de qualidade de vida, eu gostaria de falar do novo César Mar. O novo César Mar será um parque, a revitalização, a transformação que nós estamos propondo para o César Mar, não é assim, pintar muro, pintar meio-fio, reformar a pista de caminhada, podar árvore. Nós estamos falando de um novo parque. Nós podemos, veja só, quando a gente vai a Porto Alegre, a Florianópolis, a Curitiba, a gente visita parques extraordinários, parques que são referências para as cidades. Então, a nossa proposta traz um novo César Mar, além de tudo isso que eu já citei, traz a construção do Parque Sussuapara na região norte. Se o centro pode ter um parque como o César Mar, com lago, com pista de caminhada, por que a região norte não pode ter? Por que lá no João do Vale, na região sul de Palmas, a região mais populosa da nossa cidade, nós não podemos construir o Parque João do Vale, também com lago, com pista de caminhada, com ciclovias, com quadras poliesportivas? São alguns pontos que eu gostaria de citar. Ok, candidato, pela ordem de sorteio, agora é a vez do candidato Fábio Ribeiro, para quem o senhor pergunta, 30 segundos. Minha pergunta vai para o professor Adail.
Professor, o senhor foi diretor da Escola Técnica, hoje o IFTO, e naquela ocasião o senhor implantou 22 cursos. A minha pergunta, ela, embora pareça ser repetitiva, mas para mim não ficou muito claro como o senhor pretende implementar e aplicar essa educação profissionalizante, técnica profissionalizante que o senhor falou no bloco anterior. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Candidato Fábio, eu gostaria de agradecer a você por esta pergunta. Nós estivemos à frente nos primeiros 3 anos da Escola Técnica, implantamos, de fato, mais de 20 cursos, cursos técnicos e cursos superiores. Um dos grandes gargalos do desenvolvimento socioeconômico e sustentável de uma cidade é a capacitação tecnológica da sua população. Por isso, não tem dúvida nenhuma que, para resolver qualquer outro problema, nós precisamos capacitar as pessoas. E a capital Palmas, a gente percebe que a mão de obra é qualificada. E vem esses grandes investimentos e vão buscar esta mão de obra fora ou deixa o nosso povo desempregado. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, implementar um projeto chamado Capacitação Tecnológica da População. Todos têm direito a uma capacitação e a Prefeitura tem recursos para isso. Nós temos que investir nas pessoas. Nós temos que usar o dinheiro público, candidato Fábio, para que possa capacitar as pessoas, não subordiná-la da forma que, às vezes, os candidatos, os políticos, nos seus discursos muito bonitos, dizem que fazem. Lá na Escola Técnica, nós tivemos a oportunidade de, na prática, transformar esse discurso numa praticidade que a sociedade hoje reconhece. A Escola Técnica, hoje Instituto, como uma das grandes escolas que capacita as pessoas e desenvolve essa cidade economicamente. Não vejo outra saída senão investir num grande projeto de capacitação tecnológica e profissionalização das pessoas, também aqui na nossa capital. Todas as pessoas terão direito a uma capacitação tecnológica. Candidato Fábio, o senhor tem a réplica de 1 minuto, por favor. E o senhor pode elencar, o senhor poderia elencar para a gente as prioridades com relação a cursos, tipo assim, já que a gente fala tanto em geração de emprego e renda, e eu acredito que geração de emprego e renda se faz verdadeiramente através do fortalecimento do comércio local, e é inaceitável que empresas de fora de Palmas venham, por exemplo, e retirem o nosso dinheiro e levem para outros centros, e aí sim aumenta a questão da desigualdade social, por exemplo, acumula todos esses outros problemas que a gente já convive em nossa cidade. Eu queria que o senhor não deixasse, caso o senhor venha ser eleito a prefeito, caso o senhor consiga me vencer, eu gostaria que o senhor não deixasse de lembrar das prioridades disso e olhasse também para a questão que o desenvolvimento, por exemplo, ele dar-se-á através da educação também. Com profissão, a pessoa ganha dignamente o seu dinheiro e elimina de uma vez por todas a questão da política paternalista, a política assistencialista. Candidato professor Adair, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Sem dúvida, candidato Fábio, sem um investimento maciço, que muitos dizem que é custo e gasto quando se fala de educação. O professor Adair entende que é investimento. Não tem melhor retorno para uma cidade se nós capacitarmos a nossa população. É isso que vamos fazer. Hoje, Fábio, hoje nós estamos no estado de calamidade pública. Nós temos quase 300 candidatos buscando o poder político para ser vereador ou prefeito. Nós temos hoje 20 mil jovens sem aula na Universidade Federal e no Instituto Federal. E não vê um político, um detentor de mandato, dar uma opinião sobre essa questão. E é um estado de calamidade, porque eu digo que nós estamos retardando a formação destes jovens, portanto, nós estamos retardando a geração de emprego e renda. É por isso que nós estamos candidatos, por essa e por outras razões, que nós somos candidatos, porque percebemos que as pessoas ficam só no discurso e não colocam em prática aquilo que é mais necessário e prioridade professor. nessa cidade. O próximo a perguntar é o senhor mesmo. Professor Adair, o senhor tem 30 segundos a quem o senhor pergunta. Eu gostaria de perguntar à candidata Luana Ribeiro. Candidata Luana,
A senhora é apoiada pelo prefeito Raul Filho. O prefeito Raul Filho tem colocado aos 4 cantos dessa cidade que tem uma parceria com o senador João Ribeiro, do qual eu admiro muito, pré-agendada para a eleição de 2014. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação desses quase 8 anos de gestão do prefeito Raul Filho. Tempo esgotado, candidato. Candidata Luana, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Olha, a gestão do prefeito Raul Filho foi uma gestão muito voltada para a educação, mas, inclusive, os índices de Palmas hoje são reconhecidos nacionalmente, onde nas séries finais a educação de Palmas é o 2º lugar, e nas séries iniciais, perdendo só para Curitiba, e nas séries iniciais é o 1º lugar. Mas eu estou focada na gestão da prefeita Luana Ribeiro, onde nós faremos uma cidade com um governo integrado, voltado para o cidadão, para a população, cuidando de todas as áreas, melhorando a nossa saúde, fortalecendo, fornecendo para a nossa população uma saúde mais humanizada, uma saúde mais próxima das pessoas, onde nós tenhamos, como eu já disse anteriormente, a clínica voltada para a mulher, a clínica voltada para a criança, um centro de diagnósticos integrados, voltado para a população de Palmas, porque hoje todos os exames são realizados em várias regiões da cidade, então nós vamos fazer voltado para um local só, que é um centro de diagnósticos, e também o CEL na região sul, porque nós temos o centro de especialidades odontológicas apenas na região norte. Então, nós vamos fazer um centro de especialidade odontológica na região sul. A senhora tem mais um tempo ainda. Concluiu? A nossa gestão será uma gestão positiva para a nossa cidade, uma gestão limpa, transparente e voltada para cuidar das pessoas, cuidar do cidadão, de forma muito especial, fazer cada dia mais a cidade melhor para se viver, que nós já temos uma cidade fantástica, nós temos uma cidade muito acolhedora, nós precisamos de investir mais na nossa capital. Professora Daí, o senhor tem a réplica, 1 minuto. Sem dúvida, percebemos que a candidata Luana está focada na sua gestão. Acho que é um bom propósito. Mas não pode deixar de reconhecer essa gestão anterior, como você reconheceu, só na questão da educação, do seu aliado político. Eu tenho percorrido e conversado com muita gente nesta capital. A insatisfação desses últimos anos, desta gestão, reflete-se que nós precisamos melhorar em quase todos os aspectos. A cidade, ultimamente, tem ficado abandonada, parece que se perdeu-se a vontade de administrar essa cidade. Eu não gostaria de ter um aliado da forma que está procedendo a essa administração nos seus finais de mandato. Nós temos que pensar, sim, numa cidade ecológica, mas eu digo, nenhum dos candidatos fala que essa cidade precisa de uma coleta seletiva de lixo. Nenhum dos candidatos tem colocado, até então, as necessidades básicas da população. Às vezes, eu vou insistir, nós ficamos no discurso e esquecemos de colocar em prática os nossos aliados também. Tempo esgotado. Candidata Luana, a tréplica, 1 minuto, por favor. Na nossa proposta de governo está, que inclusive nós já registramos em cartório as nossas propostas de governo, e ainda está aberta para aceitar sugestões da população, porque nós vamos construir e acrescentar até o fim dessa campanha e também na nossa gestão. É claro que vai ser uma gestão participativa, mas nós temos uma proposta bem clara para fazer a coleta seletiva do lixo aqui da nossa capital. Nós temos também uma proposta para incentivar a reciclagem de materiais aqui na nossa capital. Inclusive, atualmente tem 2 cooperativas e nós pretendemos incentivar essas cooperativas e incentivar que a sociedade crie mais cooperativas de reciclagem. Nós temos também uma grande proposta para a nossa cidade na área de habitação, onde nós iremos construir mais casas populares. Atualmente, nessa última gestão, foram construídas 7.000 casas populares. Até o final da gestão serão entregues 8.000. E nós vamos trabalhar para resolver o déficit habitacional da nossa cidade. Obrigado. Tempo esgotado.
Próximo a perguntar, pela ordem de sorteio, o doutor Luciano, a quem o senhor pergunta. O senhor tem 30 segundos. Eu pergunto novamente ao candidato Carlos Amasta. Eu, como médico dessa cidade, já sou médico há 10 anos, penso conhecer bem os problemas de saúde da nossa capital. E eu gostaria de saber do candidato Carlos Amasta sobre a regulamentação do sistema de saúde, qual é o principal problema, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto nas urgências de Palmas, com relação a essa regulamentação que não está sendo obedecido. Candidato Carlos Amasta, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Doutor Luciano, antes que nada eu queria parabenizar o professor Adail e Fábio Ribeiro pelo nível da resposta e réplicas da pergunta anterior. Me sinto orgulhoso como palmense participar de um debate onde estou ouvindo gente inteligente falando de coisas inteligentes. Doutor Luciano, minha nora aqui presente é médica no sistema de saúde público e eu tenho tentado acompanhar e entender as problemáticas tanto da questão da saúde pública, municipal como estadual. Eu fico muito triste com o posicionamento do candidato Lelis, porque eu estava lendo que no seu programa de governo ele propõe mais uma privatização dos serviços de saúde do município. E um modelo que já não deu certo. E justamente ele estava falando de parar de jogar a responsabilidade de um lado para outro, quando anteriormente, no seu primeiro programa político, a gente viu ele culpando a gestão municipal por isso. O povo palmense não quer saber de quem é a culpa. O povo palmense quer uma solução imediata para o problema. E garanto uma coisa, doutor Luciano, é um problema de gestão, porque não é uma questão de recursos. Na campanha de 2010, o governador disse que se não se roubasse, daria dinheiro para fazer tudo. E em 2008, o prefeito Raul Filho disse na campanha que o que fazia falta nessa cidade era um gestor. A gente se propõe a ser um gestor competente, sério e principalmente honesto e transparente. É isso que a saúde precisa, é isso que a educação precisa, é isso que o transporte público precisa, é exatamente disso que Palmas está precisando, de um gestor que com transparência, seriedade e muita honestidade comece a gerir de uma maneira diferente o destino da nossa capital. Antes de passar o direito à réplica do candidato Luciano, o candidato Marcelo Leles está pedindo direito de resposta. Se sentiu ofendido por qual motivo? Eu não digo ofendido, mas ele fez uma citação ao meu plano de governo, né, que eu queria responder. Tá, ok. Nossa produção vai avaliar e no final deste bloco, antes mesmo do final, nós damos a resposta, ok? Réplica, candidato doutor Luciano. Muito inteligentemente, o candidato Carlos Amasta, né, elogiou o professor Adail, mas fugiu um pouco da resposta e não respondeu o que eu perguntava. Quanto a essa regulamentação, existem princípios básicos, onde regulamenta a quantidade da população que deve ser atendida tanto pelas unidades básicas de saúde, que em geral deve ser em torno de 3.000 até no máximo 4.000, né? E que um dos grandes problemas que nós vemos na nossa cidade é que a maioria dessas unidades básicas ultrapassam o valor de habitantes. E no sistema de urgência do HGP, por exemplo, nós temos poucos profissionais para tantos pacientes graves. Um paciente grave só deve ser atendido, um paciente entubado, no máximo 10 pacientes por profissional, por médico. E esse é um grande problema, porque não estão sendo respeitadas essas normatizações básicas da saúde, né? E parabenizar a colega também, Raquel, casada com o seu filho, que trabalha na 112, se eu não me engano, 122. Tempo esgotado. Ou trabalhava. Candidato Carlos Amasta, tréplica, 1 minuto, por favor. Exatamente, doutor Luciano, eu concordo, o senhor entende muito mais da saúde municipal do que eu. Esse é seu métier. Certamente, se a gente for falar de shopping center, eu devo entender muito mais do que o senhor. Agora, uma coisa é certa. Eu posso não entender especificamente de cada tema, mas eu entendo perfeitamente, doutor Luciano, da coisa mais importante que é formar equipe. E nós precisamos de uma equipe altamente qualificada, um secretariado que dê um banho de competência, que dê um banho de gestão e que coloque o município a funcionar perfeitamente.
Tem muita gente que me pergunta, Missa Masta, que tipo de material foi usado, que concreto foi usado na construção do shopping center. Não faço a mais mínima ideia, porque não é meu métier. Meu métier é empreender, meu métier era contratar os melhores profissionais nas diferentes áreas que dessem uma resposta. E eu gerencio essa equipe. E é isso, doutor Luciano, que a gente está propondo para Palmas. Uma equipe realmente competente, comprometida com a cidade. Tempo esgotado, candidato. A produção, o corpo jurídico está indeferindo o pedido de direito de resposta ao candidato Marcelo Leles por entender que foi apenas uma citação de plano de governo. Próximo a perguntar, candidato Abelardo Gomes, para quem o senhor pergunta, o senhor tem 30 segundos. Para Adail. Não, Adail já foi procurado, né? Já foi escolhido. Só Fábio Ribeiro. Autoriza. Fábio Ribeiro, qual o seu plano de governo para a saúde em Palmas? Que na última eleição, já tem 3 eleições que prometem hospitais, ainda tem gente aqui prometendo 2 hospitais, certo? Eu quero saber o seu plano, se existe também construir 2 hospitais em Palmas também. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Candidato Abelardo, eu me sinto muito tranquilo para falar a respeito de saúde, porque eu sou usuário da rede municipal de saúde da nossa cidade desde que eu cheguei aqui. E eu não tenho plano de saúde. Eu uso mesmo a UPA, eu uso o PA, eu uso a unidade de saúde da família. Então eu me sinto muito tranquilo porque a gente conhece de verdade como usuário. E quem quer saber onde o calo dói tem que calçar uma botina. E eu falo para você, sem medo de ser feliz, que grande parte dos problemas que a gente tem na nossa rede municipal é justamente a carência de bons profissionais. Mas nós temos na nossa rede ótimos profissionais, porém mal remunerados. Nós temos, como bem disse o doutor Luciano, nós temos uma sobrecarga de atendimentos, entendeu? A carência pela rede municipal de saúde é muito grande e a gente precisa tratar isso daí com atenção, tratar com seriedade. A nossa rede municipal, ela pode sim melhorar em 100% se a gente der um choque de gestão, né, e resolver. Agora tem que destinar, aplicar o recurso com economia. E essa economia só vai acontecer se nas contratações, se nas compras for feito. Se a prefeitura pagar o fornecedor de forma imediata, de forma rápida, tem condições de economizar. Agora, da forma que é feita, com um sistema de pagamento, com uma gestão em que penaliza o fornecedor, muitas vezes até com 6 meses para estar se procedendo esse pagamento, para estar efetuando o pagamento, isso daí, um medicamento que poderia custar em torno de R$10, ele chega na rede municipal custando 30, 40. Então, se valorizar o fornecedor, trabalhar, por exemplo, isso de forma orgânica, trabalhar, por exemplo, de maneira a economizar, a gente pode melhorar. Candidato Abelardo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Fábio Ribeiro, eu procurei se você tem o seu plano de governo, tinha construído 2 hospitais, porque o Cachoeira do Palácio patrocinou 2 candidatos a prefeito aqui e prometeu construir 2 hospitais. Eles já esqueceram, está querendo patrocinar outro candidato, falando que vai construir mais 2 hospitais. Isso, eles têm palavra dessa maneira, certo? E o Cachoeira do Palácio, certo? A palavra dele tem valor. Eu quero procurar para a população, quero procurar para você, Fábio Ribeiro, certo? Que a população não aceita mais esse engodo de dizer que vai construir 2 hospitais em Palmas, porque nossas propostas são concretas. Nós queremos implantar o NASF em Palmas. É uma das maiores soluções para a saúde. É qualidade de vida na saúde, é profissionalização no tratamento da saúde. É o nosso plano de governo. Nosso plano de governo tem propostas concretas e simples, certo? O NASF vai ser a melhor proposta para Palmas. Candidato Fábio, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eu entendo a preocupação do candidato Abelardo e concordo com ele em 90% das suas alegações, que houveram sim essas promessas em governos passados, em gestões passadas, de se construir, de se fazer e tudo mais. A gente anda na cidade e a gente percebe
que se você for na região sul, por exemplo, está lá um hospital, e nós não estamos aqui para denigrir a imagem de ninguém, da forma que a gente vem caminhando na cidade. Nossa campanha é uma campanha extremamente propositiva e nós vamos estar levantando as demandas e construindo com a população as soluções para os problemas. Com relação aos 2 hospitais, a notícia que eu tenho através da nossa assessoria e o conhecimento que eu tenho, porque eu conheço, sou morador da região sul e já estive visitando a construção do outro hospital na região norte, é que está em fase de conclusão. E eu falo para vocês, nós não estamos para prometer nada, nós não temos uma receita pronta para a cidade. Nós vamos construir um plano que desenvolva essa cidade, todo mundo junto. Nós temos que colocar o técnico à frente do político e deixar o técnico trabalhar, porque o político... Tempo esgotado. Eu agradeço, candidato. Próximo a perguntar, pela ordem de sorteio, é o candidato Carlos Amasta, a quem o senhor pergunta, 30 segundos. Candidato Abelardo, eu posso sentir claramente a sua sensibilidade social e a maneira que você quer proteger o nosso povo. Eu gostaria de perguntar para o senhor, justamente quando o senhor fala de comércio, como é que o senhor imagina que a gente deve proteger o comerciante do Taquarauto, de toda a região sul, que está se sentindo tão desassistido nesse momento? Com políticas públicas sérias para o comércio local, certo? Vamos fortalecer o comércio com a marca Palmas. Vai ser a marca Palmas que nós vamos começar a ter uma marca que vai ser valorizada. Essa marca, nós vai ter um selo de qualidade, esse selo vai ser difundido, certo? E todos que comprarem desses comércios de Palmas, ele vai gerar emprego em Palmas e vai fortalecer a economia, certo? Essa é a preocupação do pessoal, é a preocupação social, certo? Em resolver de fato e dar poder de fogo para esses comerciantes, certo? Esse poder de fogo, como é que vai vir, certo? Nós vamos financiar com cooperativismo, com associativismo para a população, certo? Para os comerciantes, eles vão se associar, certo? E a prefeitura, ela vai financiar, certo? Se a prefeitura financiar associações para criar emprego, até a fundo perdido é investimento para fortalecer a economia, certo? O dinheiro público, ele é para valorizar o cidadão, é para resolver os problemas sociais, certo? Que tem que ser resolvido. A população não aceita mais, certo? Vem as grandes empresas, certo? Os pequenos eles não têm o poder de fogo que as grandes empresas, mas agora eles juntos, eles podem ter o mesmo poder de fogo, certo? E com a prefeitura ajudando, certo? O dinheiro público vai ser investido para o público e eles vão gerar emprego. E esse emprego, certo? Ele vai fortalecer a economia, certo? As pequenas empresas, você investir nas pequenas empresas é o que dá mais emprego no Brasil, é as pequenas empresas. As grandes empresas, elas desempregam. E por isso que o nosso problema é tempo esgotado. Resolver isso. Candidato Carlos Amasta, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato Abelardo, o senhor tem toda a razão. A gente tem que dar um valor especial, um valor agregado à marca Palmas, é uma coisa fundamental, e temos que proteger esse comerciante. Eu fico pensando lá fora, meu querido amigo Mamédio, que está lá, presidente da Associação Maranhense, assistindo esse debate. Seu Mamédio, Palmas tem uma dívida enorme com a região sul. Se já lá desde o início se construiu uma sociedade injusta, em que as pessoas menos favorecidas foram empurradas para longe do centro, agora só tem um remédio. A gente tem que levar a obrigação de levar a prefeitura para a região sul, criar uma subprefeitura com todos os serviços para aliviar a pressão de transporte, de ocupação, de moradia, etc, etc. É uma dívida que Palmas tem a pagar. E aqueles comerciantes do Taquarauto e de toda a região, eu imagino aquilo, professor Abelardo, como um grande shopping a céu aberto. Nós temos que investir muito em segurança. Nós estivemos caminhando lá, os comércios estão sendo assaltados continuamente e isso tem que acabar de uma vez por sempre. Candidato Abelardo, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Olha, esse poder de fogo que a prefeitura vai dar no governo do PSOL, certo? Vai ser a coisa mais interessante, porque se o dinheiro público você investir para resgatar os empregos que foi perdido com as
com essas grandes lojas, isso aí é a maior investimento que a prefeitura pode fazer. E isso, com a marca Palmas, vai ser fortalecida, vai ter o selo de qualidade. As pessoas podem confiar que nossas propostas ela vai ser implantada. Não é como esses pessoal que já prometeram tanta coisa e nunca cumpriram nada. Ainda vem dizer que não prometeram. Nós só prometem na época da campanha. Na época da campanha todo mundo promete, e depois o povo fica abandonado, certo? É o que tem feito, os comerciantes foi abandonado por essa turma. Então, nós queremos lutar contra isso, certo? E o dinheiro público vai ser bem investido para a população. Candidato, tempo esgotado, agora é a vez do candidato Marcelo Leles, a quem o senhor pergunta. O senhor tem 30 segundos. Pergunta ao doutor Luciano, mas antes eu queria, na condição de morador de Palmas, na condição de alguém que respeita esse lugar, eu queria pedir a todos, aliás, eu queria parabenizar a todos e pedir em especial a um candidato respeito ao fundador dessa cidade, a um homem que criou o estado do Tocantins, lutou pela criação, fundou essa cidade e completou 84 anos no dia de ontem. Queria pedir esse respeito e perguntar ao doutor Luciano as propostas para candidato, a saúde. Tempo esgotado. Candidato Luciano, o senhor tem o direito a 2 minutos de resposta. Olha, as nossas propostas para a saúde são valorizar o homem, acreditar no ser humano. Nós queremos valorizar o cidadão, valorizar o servidor. É desumano tanto para o paciente que entra no hospital e o médico está atendendo inúmeros pacientes, ficar com poucos minutos para ser atendido, como para o profissional que tem que atender sem parar, sem hora de almoço direito, sem tempo para descanso. Isso é totalmente desumano. No hospital que às vezes está sujo, não está bem com equipamentos, com materiais, com medicamentos, todos sofrem. E o grande problema é que os funcionários da saúde, eles são os que mais sofrem, porque a população tem uma aflição, resolver o seu problema, e a única pessoa que ele tem, o para-choque que ele tem à frente, é o servidor que está lá, a enfermeira, o técnico, o médico, todos sofrem. Temos que valorizar o ser humano, temos que aumentar o número de cargos, fazer novos concursos, porque a prefeitura não pode ser cabide de emprego, tem que ser concursado, ninguém fica muito tempo no PSF às vezes, porque não é concursado, o salário não é adequado, apesar que alguns dizem, o salário é 8 mil, mentira, o salário de um médico é mais ou menos em torno de R$ 2.200 do município, o resto são gratificações que, se você ficar doente ou se aposentar, não recebe. Isso é vergonhoso. Vamos valorizar o cidadão, o indivíduo, o ser humano, para ter uma saúde digna nessa cidade. Isso é que a gente precisa. Construir um hospital, principalmente pelo menos na área sul. E aí o HGP já vai desafogar um pouco e pode ajudar a área norte. Mas pelo menos um hospital imediatamente tem que ser construído para melhorar a saúde. O outro a gente constrói assim que terminar o primeiro. Tá? Isso é o que eu penso para a saúde. Antes de passar a palavra ao candidato Marcelo Leles, da réplica, vou pedir aos assessores que evitem a comunicação com os candidatos durante o debate. Candidato Marcelo Leles, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu queria aproveitar esse 1 minuto para citar o que foi colocado pelo candidato Amasta quanto à questão da terceirização. Em nenhum momento no nosso plano de governo nós falamos ou citamos ou propusemos terceirização. Talvez esse dado não seja de conhecimento de todos, mas hoje existem 1.200 palmenses esperando, por exemplo, pela cirurgia de cabeça e pescoço. O que é cirurgia de cabeça e pescoço? Cirurgia de tireoide é um exemplo. Tem 1.200 palmenses esperando. O que nós queremos? Nós queremos chegar nos empresários, na iniciativa privada, e comprar essas 1.200 cirurgias. Negociar diretamente, ou seja, empresário, médico, você faz essa cirurgia? Faço. Por quanto você faz? Por tanto. Em quanto tempo você nos entrega essa cirurgia? Em tantos meses. E aí nós vamos tirar os palmenses desse sofrimento, das filas de espera do HGP, resolvendo para valer o problema da saúde. Então, queria fazer essa colocação. Ok, candidato, muito obrigado. Candidato Luciano, doutor Luciano, o senhor tem a tréplica, 1 minuto. Eu acho que o que falou o candidato Marcelo Leles foi importante. Eu acho que o povo não pode esperar.
O povo tem que ser atendido imediatamente. Surgiu o problema, é emergência, tem que ser resolvido, seja no público, seja no privado. Eu acho vergonhoso, às vezes, polemizar, jogar a população contra a população, jogar a população contra a classe médica contra a população, porque eu acho que tem que se tornar Palmas referência em saúde para que as pessoas venham de fora para se tratar aqui, e não as pessoas saírem daqui para se tratarem fora, porque existe até o turismo da saúde, e isso pode trazer muito recurso para a nossa cidade, transformar ela em uma das cidades mais ricas do país. Goiânia vive muito isso do turismo de tratamento. Eu quero que Palmas seja assim, que ninguém tenha que sair daqui, que aqui se resolva todos os problemas que aconteçam nessa cidade e de outros estados em volta. Isso é o que eu quero para a minha cidade. Ok, candidato, muito obrigado. Você aí de casa quer mais? Portanto, temos mais um bloco. Este foi o terceiro bloco do debate Band 2012, direto de Palmas, Tocantins. Nós vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, eu volto já.